A crença na existência de um inferno de fogo, criado por Deus para queimar os ímpios eternamente como pagamento por seus pecados, é muito difundida nas igrejas da atualidade. Apesar de ser um ensinamento popular e até pré-programado na mente da maioria das pessoas, eu estou totalmente convencido de que ele é falso. E aqui estão 7 provas de que o inferno não existe, levando em consideração a Bíblia. Mas antes, já se inscreva no canal e clica no tal sininho para ele te avisar quando sair vídeos novos aqui. É rapidinho. As palavras que foram traduzidas para inferno. Na Bíblia, existem algumas palavras que foram traduzidas para inferno. Estas são Hades e Seol. O problema é que essas palavras, no hebraico, elas significam sepultura. É como se fosse uma sepultura mútua da humanidade. Esse é o significado dessas palavras no hebraico. Já a palavra inferno, ela vem do latim, não do hebraico. No latim é inferi, que significa região inferior. Então aqui a gente vê que existe uma enorme diferença de significado dessas palavras. Veja um exemplo interessante, o de Salmos 139, versículo 8. Na Almeida Corrigida diz assim: Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui, a palavra Seol é traduzida para abismo. Isso é interessante porque nessa mesma tradução da Bíblia é dito que Jonas gritou do ventre do inferno, sendo que inferno aqui foi traduzido da mesma palavra do salmo citado agora, Seol. Veja a passagem. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Veja, a palavra que aqui está foi traduzida para inferno é Seol. A palavra que foi traduzida para abismo nos Salmos também é Seol, mas lá é abismo, aqui é inferno. Então, é muito claro os tropeços de tradução ao tentarem forjar a existência de algo que não existe. Deus é amor. 1 João 4,8 diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Uma pergunta: você é amor? Certamente que não. Agora imagine, você que apenas sente o amor, se você tem um filho e aparece um homem mau e faz a cabeça do seu filho para ele fazer coisas más e te desobedecer, tenha em mente se esse homem não tivesse influenciando seu filho, ele não teria te desobedecido. Mas imagine, só imagine, que esse homem conseguiu influenciar seu filho e ele ficou bem rebelde. Você teria coragem de condená-lo ao inferno? Imagine seu filho sendo queimado o tempo todo. Teria essa coragem? Se você tiver apenas um pouco de bom senso e amor, você jamais faria isso. Agora imagine Deus, que é a própria essência do amor. Será que ele faria? Sem contar que Jeová é um Deus justo. Podemos ver isso em várias de suas leis para a nação de Israel. Por exemplo, Êxodo 21:12 diz que se você matasse uma pessoa inocente, você era um assassino e deveria ser morto também. Então vemos uma lei justa aqui. Uma vida equivale a outra vida, não é mesmo? Agora vamos voltar para a ideia do inferno. Vamos supor que seus anos de pecado somaram 50 anos ao todo. Agora você foi condenado a queimar por toda a eternidade por conta desses apenas 50 anos de pecado. Cadê a justiça aqui? Jamais passou pelos pensamentos de Deus queimar filhos no fogo. Foi exatamente isso que o próprio Deus disse em Jeremias 7,31.
Lá diz assim: construíram os altos sagrados de Tofete, que fica no vale do filho de Imom, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, algo que eu não havia ordenado e que jamais havia ocorrido no meu coração. Veja, o próprio Deus Jeová falando que essa ideia de queimar filhos no fogo jamais havia passado pelo seu pensamento ou jamais havia havido no seu coração. Essa ideia ela não provém de Deus, ela provém de Satanás. Imagine, raciocínio, pois aquelas pessoas elas faziam esses sacrifícios, queimavam seus filhos no fogo para deuses falsos. A ideia de um submundo onde as pessoas más pagam por seus pecados vem de religiões pagãs. Antes mesmo de Jesus vir à Terra, várias religiões pagãs já tinham essa ideia de um lugar, um submundo, onde as pessoas más eram queimadas, eram torturadas. E o líder da religião falsa, quem é? Satanás. Então veja como é claro a origem dessa ideia de inferno, de um lugar onde as pessoas são queimadas. A origem é o próprio Satanás. Os pecadores serão destruídos. Observe que em 2 Tessalonicenses 1,9 diz assim: esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados de diante do Senhor e da sua gloriosa força. A destruição, meus queridos, não significa que uma pessoa foi apenas transferido para outro lugar. Algo destruído é algo destruído. No juízo final, Deus não deixará nenhum vestígio do pecado ou de pecadores. Será aniquilada toda a raiz do pecado, que é o diabo. Os ramos também serão aniquilados. O que são os ramos? São as pessoas ímpias. Nossa alma morre. Ezequiel 18,4 deixa isso bem claro ao dizer: pois todas as almas pertencem a mim. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertence a mim. A alma que pecar é a que morrerá. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, não temos dentro de nós uma alma que sobrevive à morte do corpo e vai para outro lugar após a nossa morte. Gênesis 3,22 mostra que a imortalidade da alma, ou seja, a imortalidade humana, estava condicionada ao fruto da árvore da vida, o qual perdemos o acesso após o pecado de Adão e Eva. E a existência do inferno depende totalmente de que nós humanos fôssemos imortais, ou seja, pelo menos uma parte de nós deveria continuar consciente após a morte do corpo, coisa que não acontece. A imortalidade pertence a Deus. A imortalidade pertence àquele que nunca nasceu e que nunca morrerá. 1 Timóteo 6,16 deixa bem claro isso. Veja também o que diz João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Note que para termos vida eterna, deveremos exercer fé em Jesus. Agora me diga uma coisa: pode alguém ser torturado para sempre no inferno sem que este tenha uma vida eterna? Ou melhor, uma pessoa que exerceu fé em Jesus, a ponto de Deus o classificá-lo como um merecedor da vida eterna, pode ser destinado a uma eternidade de sofrimento, visto que o que ele fez foi justamente obedecer a Deus? Adão e Eva não foram para o inferno. Que Adão e Eva são os humanos mais culpados por essa baderna toda aqui na Terra, ninguém pode discordar. Mesmo assim, em Gênesis 2:16 e 17, e também no capítulo 3, versículo 19, a gente vê
que a punição que Adão e Eva receberam por quebrar as instruções de Deus e comer do fruto proibido não foi a ameaça do fogo do inferno, mas sim uma promessa de que morreriam. Lá diz: porque você é pó e ao pó voltará. O próprio Deus Jeová disse isso. Não teria Deus sido injusto com eles se não tivesse falado sobre o inferno para eles? Meus queridos, reflitam nisso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer em respondê-los. E até a próxima!